Queridos irmãos, a paz do Senhor. Podeis assentar. Que bom, mais uma noite, mais uma vez nós estamos aqui reunidos para aprendermos a palavra de Deus. Quero agradecer primeiramente a Deus, aos nossos pastores, pastor José Wellington, pela oportunidade de eu ministrar mais um ano na escola bíblica e ser um cooperador da igreja aqui em São Paulo, na noite de hoje. Trago a saudação da nossa igreja, que estamos ali representando o nosso pastor, e também estou acompanhado da minha esposa, a Fernanda. A Alice está ali. Pedi para ela ficar quietinha hoje, ela está conseguindo até agora. Não sei quanto tempo ela vai durar, mas está firme ali. A Alice e o João Francisco. E que bom rever amigos, irmãos, pastor Silas, uma pessoa que nós aprendemos a amar e que tem, todas as vezes que vamos ali a Cuiabá, cuida tão bem de mim e da minha família. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Deus abençoe a irmã Marta. Ela está vendo Deus prosperar a minha vida agora no cabelo. Deus fez crescer. Deus é fiel, né, Costinha? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8. Agradecer a Deus também pela vida do pastor Marco Almeida. Todos os anos que eu tenho acompanhado de perto aqui, eu tenho visto ele com excelência na organização desse trabalho, que eu imagino ser um trabalho muito difícil de organizar, mas sempre faz com muito carinho. Deus abençoe, pastor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8 em diante. Quantos encontraram? Digam amém. O texto diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dependendo da sua tradução, diz libertinos, e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho, e apresentaram falsas testemunhas, que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Amém? Queridos, o texto que nós acabamos de ler é a introdução de tudo que vai acontecer na vida de Estevão, é o resumo, porque quando você pega a história de Estevão, ela inicia no capítulo 6 e no versículo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, quando a Bíblia diz que os apóstolos foram questionados pelos gregos que começaram a disputar com os hebreus, e essa expressão gregos e hebreus ali é porque eram os cristãos que falavam gregos contra os crentes da Palestina, os hebreus, e eles começaram a discutir porque perceberam que tanto as necessidades logísticas e físicas da igreja, principalmente das viúvas, não estavam sendo atendidos da forma certa, necessária. Então a Bíblia diz que os apóstolos entenderam que eles não conseguiriam pregar, orar e ainda assim cuidar deste serviço que eles mesmos chamaram de serviço tão importante.
E a Bíblia diz que eles oraram, escolheram 7 homens, e entre esses 7 homens estava Estevão. E Estevão foi chamado para o serviço diaconal, e a expressão ali não fala diácono, mas só que usa a expressão importante, e depois usa a expressão serviço ou negócio. Aí entra no grego diáconos, que é a mesma coisa que servir, né? Um servente ou um atendente. Então esses homens que foram escolhidos para trabalhar ali em prol de servir a igreja, eram homens que foram escolhidos pela multidão. E então, depois da aprovação da multidão, se você pegar o capítulo 6, você vai ver que a multidão aprova, e os apóstolos então impõem as mãos e ora por eles, consagrando eles sobre este importante negócio. E Estevão está ali. Não é a mensagem, mas só para a gente passar aqui, não deixar passar desapercebido. Mas Estevão, ele foi eleito, ele foi consagrado, separado para poder servir a igreja, trabalhar com uma função diaconal. Mas você percebe que o desejo, a vontade, o entusiasmo de Estevão de querer ser útil à obra de Deus, já logo na sequência, quando você pega aqui no capítulo de número 6, diz que ele começou a pregar, a fazer prodígios, sinais entre o povo. E então você percebe que não é claro que a gente não vai aqui trabalhar uma questão teológica dentro desse assunto, mas a gente percebe que, quem sabe, se Estevão não tivesse se empolgado tanto na questão da pregação e se aplicado mais na função que ele fora consagrado para fazer, quem sabe o ministério dele não seria um pouco mais longevo. Mas você vai perceber que de forma precoce Estevão perde o seu ministério, justamente porque ele entende que ele também era pregador, que ele também tinha que sair orando e curando em nome de Jesus, quando na verdade ele foi escolhido, separado e consagrado para a função diaconal daquele momento. E é bem explicado pelos apóstolos que na hora da imposição das mãos ele diz assim: para que vocês cuidem desse importante negócio, enquanto nós vamos nos dedicar à palavra e à oração. Ou seja, a função que Estevão foi chamado não foi para se aplicar na palavra e nem se dedicar na oração, no sentido de estar ali orando e pregando, mas a função dele era cuidar da logística e também da parte física da igreja. E ele entende que ele também tinha que começar a pregar. E aqui eu abro um parênteses, não é a mensagem, não quero já que vocês fiquem bravos comigo, né, dizendo poxa vida, mas é tão engraçado você ver hoje em dia, a gente separa diáconos, a gente vai lá e levanta pessoas para o trabalho diaconal da igreja. Daqui uns dias a gente pega lá e vê no Facebook, nas coisas, está lá escrito assim: conferencista internacional. Aí você chega no culto, você não encontra ele na porta, você não encontra ele ajudando ali a servir a igreja. Você vai ver, ele está viajando, pregando para todo lugar. Eu estou falando rindo assim para não ficar bravo, não é mesmo? Porque eu não sou o pastor da igreja aqui, mas eu não posso deixar de falar esse pedaço aqui, não é verdade? Deus vai te dar o tempo de você pregar, mas agora a imposição das mãos que foi sobre a sua cabeça é para você servir a tua igreja local como diácono. Não adianta nada você sair por aí pregando, sendo um pregador fantástico, dizendo: olha, hoje eu ganhei tantas almas, olha, hoje eu preguei, tantos foram batizados com o Espírito Santo. E a pergunta é: e quantos irmãos na igreja você serviu, você ajudou? Quantas pessoas você recebeu? Porque você não foi chamado nesse momento para poder ser pregador, você foi chamado nesse momento para servir a igreja. Olha, vocês são crentes mesmo, vocês dão glória a Deus até nessa hora, porque é preocupante. Tem vez que a gente olha, eu fico preocupado, porque os obreiros de hoje, eles acham que a consagração, qualquer nível de consagração, já habilita ele a querer sair pregando. Não, irmãos, é as fases de Deus na nossa vida. Hoje, como diácono, de vez em quando o pastor, para te deixar feliz, ele vai te dar uma palavra para uma saudação, para você ministrar uma palavra, mas a tua função, a qual você foi designada, é servir a igreja.
Porque senão sua história vai ter só um capítulo e já vai acabar no final levando pedrada. Às vezes dá para esperar um pouquinho mais, não é verdade? Mas tá bom, não é a mensagem, vamos lá. Aí Estevão, cheio de fé, diz a Bíblia, cheio de fé, de poder. E essa expressão cheio aqui é uma expressão chamada no grego de pleres. Pleres é ser cheio até a sua capacidade máxima. Ou seja, Estevão era alguém que estava tão cheio do Espírito Santo que todas as partes de si, seja intelecto, emocional ou físico, estava sob o controle e o domínio do Espírito Santo. E por isso a expressão cheio. Outra expressão muito forte no texto diz que ele fazia, e o verbo fazer no grego é poio, que significa que tudo que ele fazia com carinho, com dedicação, com atenção. Então ele era alguém que estava repleto da presença do Espírito Santo, e que tudo que ele fazia com amor e dedicação. Uma terceira expressão no texto diz: e grandes sinais. Sinais aqui no grego é semio. O que é isso? Era como se tivesse placa sinalizando a quantos quilômetros ou a qual é a distância até chegar no destino. Quando usa essa expressão sinais aqui, é que apontava a chegada para algo ou alguém. E você vai ver que os sinais aqui era para apontar Cristo, o poder de Cristo. Então Estevão era alguém cheio do Espírito Santo, era alguém que fazia com amor e dedicação a obra de Deus, e também era alguém que praticava ali grandes prodígios e sinais. E aqui é que começa a dificuldade na vida de Estevão, porque o Estevão cheio de fé, de poder, que fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, começou a ser perseguido. Ele, diz a Bíblia, que levantou alguns da sinagoga dos libertos. Que sinagoga era essa? Tem dois historiadores que falam sobre essa sinagoga. Essa sinagoga, segundo eles, era uma sinagoga que foi construída com o propósito de fazê-los lembrar e de receber aqueles ou fugitivos, ou aqueles que receberam escravos, que receberam alforria, ou soldados que estavam presos e foram libertos. Então, ali em Roma, eles pegaram e fizeram então uma sinagoga para poder lembrá-los que um dia eles foram ou prisioneiros como soldados, ou eles eram escravos e agora estavam livres. E por isso fizeram aquela sinagoga para mencionar todas as vezes isso, que ali era a sinagoga dos libertos. Só que o interessante do texto é que diz que os da sinagoga do liberto se levantou contra Estevão e começou a disputar com Estevão. E a disputa foi tão feroz que o texto vai dizer que eles usaram 3 armas. A primeira arma que eles usaram está no versículo 11 do capítulo 6, diz assim: então subornaram uns homens. Segunda arma que eles usaram está no versículo 12, diz assim: excitaram o povo. Terceira arma que eles usaram no versículo 13: e apresentaram falsas testemunhas. Primeira coisa que eles usaram, os da sinagoga dos libertos: primeiro, subornaram os homens. Segundo, excitaram o povo. Terceiro, apresentaram falsas testemunhas. O que me deixa triste é porque eles pertenciam a uma sinagoga que fazia eles, todos os dias que eles frequentavam ali, faziam lembrar de que eles eram livres, de que eles foram libertos, de que eles conquistaram a sua liberdade. Como pode pessoas que um dia foram livres, que foram libertas, pessoas que jamais conseguiriam tal liberdade, mas conseguiram, e todas as vezes que entravam
estavam na sinagoga se lembravam de que eram livres, e mesmo assim pessoas que participam da sinagoga dos libertos faziam um tipo de coisa como este: subornar alguém, excitar as pessoas contra um outro irmão e apresentar falsos testemunhos contra um irmão. Como pode alguém dizer que é livre? Como pode alguém dizer que está livre, que é liberto, mas ele calunia o seu irmão, ele levanta calúnia contra o seu próximo, ele até suborna pessoas para o acusá-lo? Eu não sei como isso pode acontecer nos dias de hoje, porque aqui nós temos a palavra como regra de fé. Era para a gente ver uma coisa dessa e dizer: eu não vou fazer igual. Mas infelizmente existem pessoas que parecem serem membros da sinagoga dos libertos, porque vivem acusando, caluniando, subornando, excitando o povo contra os outros, apresentando falsa testemunha. Ei, se Deus te libertou pelo amor de Cristo Jesus, pare de se levantar contra o seu irmão. Que triste, que triste. Nós não estamos falando de oposição do mundo, nós estamos falando de oposição dentro da igreja. Aqui são os irmãos que se levantaram contra Estevão, são pessoas que subornaram os homens, que excitaram o povo, que apresentaram falsas testemunhas. Oh, irmão, que coisa triste é para a igreja esse tipo de coisa. Deus não nos chamou para ficar falando dos outros. Deus não nos chamou. Você acha que Deus nos libertou e nos colocou aqui para a gente ficar acusando pessoas, apontando pessoas? Não, Deus não nos chamou para isso. E o texto vai dizer que eles fizeram isso e levaram Estevão até diante do sumo sacerdote. Levou ele. Quando ele chega diante daqueles homens, diz a Bíblia no versículo de número 15: então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Oh, aleluia. Falavam de Estevão, Estevão não falou nada. Subornaram pessoas para prejudicar Estevão, Estevão não falou nada. Fizeram a massa, fizeram o povo ficar contra Estevão, Estevão não fez nada. Aleluia. A Bíblia diz que apresentaram falsas testemunhas contra Estevão, Estevão não fez nada. E diante do sinédrio está lá o conselho reunido. Diz a Bíblia que Estevão só está diante deles e de repente eles olham para ele e o texto diz: e viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Essa expressão anjo aqui não quer dizer que é um rosto angelical, que ele ficou parecendo como um anjo. Não, não. Essa expressão anjo no grego aqui é ângelo. O que está falando ali é a postura de Estevão, é o comportamento ali, é um emissário, ali é um embaixador, ali é um mensageiro. O comportamento de Estevão não é de alguém que está ali para se defender, é de alguém que representa algo ou alguém. Ele é um embaixador, ele é eles viram ele como um mensageiro de Deus, eles viram ele como um embaixador de Deus. E sabe o que eu acho mais bonito? Porque diz assim, que olhando para ele viu o seu rosto. Se viram o seu rosto é porque ele não estava de cabeça baixa. Se viram o seu rosto é porque mesmo diante das acusações, mesmo diante das falsas testemunhas, mesmo diante da excitação do povo, ele permanecia de cabeça erguida e olhando para as pessoas. Ele sabe quem ele é, e ele sabe qual é o propósito que o levou até ali, e por isso ele está diante deles com o rosto como de um anjo, um mensageiro. Aleluia.
Vamos correr com o texto. Na tua casa, faça questão de pegar essa apostila aqui. Estude esse texto, que coisa linda que é. Olha o próximo texto, versículo 1 do capítulo 7. Então disse o sumo sacerdote: é isso mesmo que estão falando de você? Acusaram ele, excitaram a multidão contra ele, colocaram ele diante do conselho, o povo alvoroçado. E a pergunta é verdade tudo isso que estão falando de você? O que estão falando a teu respeito? É verdade todas essas acusações que pesam sobre você? E Estevão poderia usar o tempo da sua defesa, falando de si e do quanto ele estava sendo injustiçado. Mas olha como ele começa, versículo 2 do capítulo 7. E disse ele: varões, irmãos e pais, ouve o que? O Deus da glória. O Deus da glória. Ele diz assim: vocês querem me ouvir? Ele diz: estamos querendo te ouvir. Qual é a tua defesa? Qual é a tua desculpa? Qual é a sua justificativa? O que você vai dizer para se defender? Aí ele diz assim: ouve-me. Aí todo mundo parou para ouvir o que ele ia falar dele. Só que ao invés dele falar dele, ele começa: o Deus da glória. Estevão foi indagado sobre o que ele fazia, mas ele começa falando de Deus. Ele entende que é mais importante naquele momento falar as verdades sobre Deus do que rebater as mentiras sobre si. Ele não vai usar o tempo dele para falar dele. E ele tinha álibis, ele tinha instrumentos de defesa que o favoreceriam, mas ele abriu mão de falar de si e aproveitou a oportunidade para falar do Deus da glória. Do Deus da glória. O que a gente vê hoje em dia é pessoas que querem falar só de si, que quer só falar dele, que quer só dizer dele, mas nunca fala de Deus, nunca fala de Cristo. É a coisa mais triste. É alguém que você pega para ouvir ele falar, e ele fica lá pelo menos 15 minutos dizendo quem é ele, o que ele faz, aonde ele foi, onde ele está e aonde ele vai. Estevão recebeu a oportunidade e ele não falou dele, ele falou do Deus da glória. Se você pegar Elias passou pelo mesmo problema, por uma perseguição, sim ou não? Vamos ler lá, 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, vamos lá, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, e nós vamos ler a partir do versículo 10, a pergunta: o que fazes aqui? A resposta de Elias no versículo 10, ele disse, olha, e começa falando dele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Versículo 14, Deus pergunta para ele: o que fazes aqui? Lá vai ele de novo, e ele disse: eu tenho sido em extremo. Na primeira vez ele disse muito, agora na segunda vez ele disse em extremo, zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, pelo que os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas na espada, e só eu fiquei. A oportunidade de Elias, ao invés dele entender o propósito, não se trata dele, se trata de Deus. Não é ele, é Deus. Perceba que Estevão entende, não é
sobre mim, é sobre Deus. Agora Elias não entende que não é sobre ele, é sobre Deus. Ele começa a dizer, eu. E Deus dizendo, acho que você não entendeu, não é nada sobre você, é sobre mim. Você só está onde está por causa de mim, Elias. Elias entra num estado de comiseração, tem pena de si mesmo, tem dó de si mesmo, e ele começa a se defender e a dizer, olha a minha situação, e tudo isso eu fiz por causa da obra de Deus. Agora percebe Estevão não começou a dizer, é que levantaram calúnia contra mim, é porque fizeram um falso testemunho contra mim, é porque fulano e beltrano foi pago para mentir, é porque ciclano, não, Estevão começa dizendo, o Deus da glória. E Elias, é que o senhor não sabe, e ele começa com esse negócio de eu, e ele não aguenta a pressão e até foge, porque se você pegar o texto do versículo 15, olha o que o Senhor disse, vamos lá, versículo 15 do capítulo 19, o Senhor então lhe disse, vai, volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco, vem e unge Azael sobre a Síria como rei, depois você vai ungir Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Só que você percebe que Deus quer seguir uma ordem cronológica das ações de Elias. Ele diz, primeiro é Azael está na Síria, o deserto de Damasco está aqui, a Síria é o norte. Aí Deus diz, depois de Azael, você vem até Jeú, aí Jeú está em Israel, e ele diz, e depois você desce lá em Abel Meolá, e vai ungir Eliseu, profeta, no teu lugar. E Abel Meolá fica depois que atravessa o Jordão, na primeira parte ali no sul de Israel. Então começa assim, aqui está Damasco, para cima está a Síria, para baixo está Abel Meolá, depois do Jordão. Só que o texto diz, no versículo de número 19, vamos lá, o versículo 19, partiu pois Elias e achou e qual era a ordem de Deus? Unge primeiro? Azael. Deus disse para ele, primeiro você vai ungir Azael. Mas o que ele faz? Ele unge primeiro? Ele pega primeiro Eliseu. Sabe por quê? Ele estava dizendo, eu não aguento mais não, larga a mão disso, deixa que Eliseu se vira com Azael e com Jeú, eu quero é me livrar desse problema agora. Porque tem gente assim, que não aguenta uma perseguição, que não aguenta alguém se levantando, e sabe por que ele fica fraco, deprimido, com comiseração? Porque ele não entendeu que não é sobre ele, é sobre Deus. Você só é um mensageiro. E Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Você não tem que se constranger e nem ficar com medo. Você representa Deus. Você não está sofrendo o que está sofrendo, porque você não. O Salmo de número 55 diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti e a glória, o Teu nome, não a nós, Senhor, não a nós. Para de achar que você para de achar que é você. Não é você, Elias, é Deus, Elias, é Deus. Não a nós, mas ao Deus da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Não a nós, não se trata de você, se trata de Deus. E a última, para a gente encerrar aqui, porque nós somos testemunhas, e eu encerro aqui agora. Olha o texto, vai dizer que Estevão, ele era um pregador bíblico.
O versículo de número 2, ele não começa falando de outra coisa, a não ser da palavra. Ele pega e vem vindo do versículo 2 até o versículo de número 49, testificando Bíblia, falando Bíblia. Infelizmente a gente olha hoje em muitos lugares, a filosofia, a psicologia, a história secular tem roubado o espaço que era para ser pregado Bíblia. E às vezes a gente até confunde se está ouvindo um filósofo ou um pregador da palavra. A gente se confunde se está ouvindo um psicólogo ou um pregador da palavra. Nós temos que nos centrar e concentrar na palavra. É a palavra que vai fazer o efeito que a gente espera. É a palavra que vai produzir o que nós precisamos. Então Estevão era um pregador bíblico. E por último, para a gente encerrar aqui, ele vai trabalhar do versículo 14 ao versículo de número 37, sobre as profundezas dos mistérios de Deus. Ele fala sobre a família de Jacó. Lá em Gênesis diz que eram 70 almas, ele fala 75. E aí eu fui voltar a contar lá, porque estava escrito 70, e agora ele diz 75, eu fui contar, e quando eu fui contar, porque ele estava contando também o número daqueles que não conseguiram chegar no Egito, mas que morreram, mas saíram para ir ao Egito. E você vê que profundidade. Você pega, ele começa a falar sobre Moisés aqui, e ele diz que Moisés entendeu o chamado dele, quando você pega aqui a partir do versículo de número 23, olha o versículo 23 do capítulo 7, nós fazemos essa leitura e encerramos. Versículo 23 do capítulo 7, diz assim: quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel, e vendo maltratado um deles, defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Olha o que aprendemos aqui, é que Estevão, ele vai descortinando para nós um mistério, porque na nossa mente, o chamado de Deus na vida de Moisés acontece no capítulo 3 de Êxodo, na sarça. Mas Estevão vai dizendo para nós que ele já tinha esse sentimento ainda com 40 anos, só que passa 40 anos depois, só porque alguém disse para ele: o que você acha? Você acha que você é juiz entre nós? Você acha que você que foi constituído para reinar sobre nós, ou decidiu o que a gente tem que fazer ou não? Ele recebe aquela palavra e foge, fica no deserto de Midian cuidando das ovelhas do sogro 40 anos, até que uma sarça se acende, e Deus aparece no meio da sarça, que estava pegando fogo, e diz para ele: rapaz, você ficou escondido 40 anos porque alguém disse que não concorda, que alguém não gostou, e você parou por causa disso. Ei Moisés, vem meu filho, eu cheguei aqui hoje e eu vou te usar para livrar o povo. O que tem de gente parando o seu ministério porque alguém olhou para ele e disse: não canta bem, não prega bem, porque alguém duvidou da sua chamada, porque alguém não achou que você foi chamado para isso, você já se esconde, e agora você cantava, não canta mais, ajuda quem canta. Você pregava, não prega mais, e ajuda quem prega. Agora chegou o momento de você entender que Deus não te chamou para ficar atrás das ovelhas do sogro, Deus te chamou para cuidar de um projeto dele na tua vida. E o mais bonito é que o texto diz que Deus apareceu não na sarça, Deus apareceu no fogo que estava na sarça. Tinha muita sarça, tanto que Estevão não fala sarça, ele fala sarçal, tinha muitas. Só que teve uma que pegou fogo. Aquela que pegou fogo, Deus olhou e disse: tem uma pegando fogo, eu vou ali. Eu vou ali. Deus só se manifesta em sarça que pega fogo. E outra coisa, Moisés passou 40 anos vendo sarça pegar fogo, mas pegava fogo, daqui a pouco apagava. Mas o que chamou a atenção de Moisés foi que a sarça pegou fogo, mas o fogo... Moisés está cuidando das ovelhas aqui, ele percebeu que pegou fogo aqui, mas como é algo natural, ele nem está aqui. Só que passou 10 minutos o fogo, meia hora,
1 hora. Aí ele disse: eu me virarei para ver. Aí eu vou ter que ver isso aí. Porque a gente fica encantado com todo tipo de sarça. Tem gente que, qualquer sarça que pega fogo, ele já fica feliz. Pega fogo de manhã, de tarde apaga, mas você está vendo. Todo dia você quer parar para ver. Tem gente que, você viu o fulano agora? Você viu que palavra? Você viu que mensagem? E a gente não sabe apreciar. Não é qualquer sarça que você tem que parar para admirar. Você tem que parar para admirar aquela sarça que já passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos. E você olha, ela está lá ainda acesa, pegando fogo. Agora tem gente que surge lá uma sarça pegando fogo na internet de manhã, de tarde já tem 50 mil seguidores, no outro dia já apagou a sarça, não tem mais fogo. Agora Moisés diz: não, eu vou olhar essa, porque essa faz tempo que está pegando fogo e o fogo não apaga. Está na hora de a gente aprender a valorizar, não esses que começam hoje e amanhã já param, mas está na hora da gente entender que nós temos homens e mulheres de Deus que estão há 10, 15, 20, 30 anos teimando o ciclo de oração, que já passou 40 anos, mas está ardendo em fogo. Tem pastores, pregadores que já passou anos e continua aceso. Agora a gente fica todo quando vê alguém na internet com 10 minutos. A gente se encanta com um videozinho de 30 segundos, diz: esse é. Mas a irmã Maria está lá na igreja todo dia orando, buscando a presença de Deus. Oramacalamachuria. E a chama está acesa e até hoje não parou. Deus está atrás de sarças, não que pega fogo e já apaga, mas daquelas que conseguem manter a chama do Espírito acesa. Hoje é uma noite maravilhosa, mas eu quero estar aqui daqui 40, 50 anos e voltar e ver você aqui, idoso, já velhinho, mas ainda cheio